Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Vamos ao Ponto. E hoje o nosso podcast é especial porque a gente acaba de chegar lá do Rio Onde, da reunião com os empresários. Temos aqui o Dr. Vinícius, vai expor aqui o que foi deliberado hoje lá de encaminhamento. E eu queria abrir esse podcast aqui, primeiro pedindo para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. E queria abrir esse podcast dando os parabéns à nossa categoria. O que aconteceu ontem aqui foi algo maravilhoso, com o sindicato lotado, né, com mais de 1.000 pessoas acompanhando a Assembleia ao vivo, e até agora nós já tivemos mais de 5.000 visualizações da Assembleia de ontem. Então, isso é sinal que o trabalhador está envolvido, e quando o trabalhador está envolvido, quando o trabalhador se envolve, o sindicato se fortalece junto com os trabalhadores e a negociação tende a avançar mais. Apesar de não termos aqui, até o momento, grandes avanços, tendo em vista que os empresários mantiveram praticamente a proposta anterior, com um monte de argumentos, de desculpas, tá? Que nós consignamos tudo na ata aqui, mas o único pequeno ajuste que teve na proposta anterior foi de elevar a cesta básica para R$650. Então, para você que não acompanha a todos os programas aqui, a gente vai reprisar aqui para você entender como é que está a negociação. A gente mandou uma pauta para o sindicato patronal, após 1, 2, 3 reuniões, nós chegamos a um limite ali de negociação. E fixamos lá, a cesta básica mínima, o reajuste é de 15%, o salário mínimo reajuste é de 8%, mais a indenização do período da hora de refeição como hora extra, que equivale a 2,79, com 8 daria quase 11% de reajuste. Essa foi a proposta que o sindicato manteve o tempo inteiro. Qual foi a proposta que os empresários mandaram para ser votada ontem na nossa Assembleia, que a categoria reprovou por unanimidade? Eles mandaram a seguinte proposta: então podemos chegar a 8% no salário, a 6% no salário, 6% na cesta básica, admitimos conversar sobre o intervalo refeição, pagar a diferença e mais nada. Então, hoje, lá o que nós dissemos para eles? A proposta de vocês foi reprovada. E não só isso, ela foi reprovada e a Assembleia retomou o encaminhamento feito pelo sindicato, que é a manutenção da proposta da categoria, que é 15% na cesta básica, no mínimo 8% no salário, com a indenização como extra, que equivale a mais 2,79, teríamos aí um ganho acima de 10%. A manutenção do passe livre, que também não está ainda 100% resolvido, a manutenção do passe livre. Então essas são as cláusulas que a Assembleia, de certa forma, disse: olha, ou é isso ou nós vamos endurecer a negociação. Então nós comunicamos isso aos empregadores hoje, numa reunião, consignamos tudo em ata e basicamente é isso que eu acabei de colocar para vocês. Eu queria pedir ao doutor Vinícius, que acompanhou junto com a comissão de salário toda a negociação lá no Rio Onde, né, doutor Vinícius? Para você que está nos acompanhando, as negociações são difíceis, você sabe disso. Eu sei que você, rodoviário, imagina o que é sentar com esses empresários diante da circunstância que está aí, a choradeira que é e a dificuldade que é para avançar. Então, doutor Vinícius, no fundo, oficialmente, vamos chamar isso, porque o que está assinado numa ata tem força, tem força para tudo. Então, o que ficou consignado, depois dessa conversa toda que nós tivemos com ele, consignado na ata, o que ficou aí, só para o trabalhador entender melhor a exposição que eu acabei de fazer aqui. O que ficou na ata hoje consignado em relação à resposta dos empregadores para a gente depois levar para a categoria? Bom, presidente, segundo os empresários, segundo o presidente do sindicato patronal, ele manteve a proposta de 6%, eles falaram que, em mesa isso, que lá em Duque de Caxias já foi fechado em um percentual de 5%, nos salários, com 25% na cesta, que passou de R$400 para R$500, e que em Nova Iguaçu houve o fechamento já no salário de 6%, com o aumento da cesta básica para 520, que daria 10,6%. Então só aqui para entender, um dos argumentos deles lá foi que Nova Iguaçu, Caxias fechou 25% na cesta, mas que ainda assim a cesta está R$150 menor do que a do Rio de Janeiro, que ela com 25% de aumento foi para 500, é isso? E no salário foi 5 seco, nem a inflação no caso.
Isso, o argumento dos patrões é que o que eles estão oferecendo aqui no Rio está dentro das negociações regionais aqui, com os demais acima, né? Eles sindicatos. falaram que está bem acima, né? E aumentaram a proposta anterior, que era de 6% na cesta, para uma cesta de 650. Com relação à cláusula do passe livre, que nós fizemos a redação, encaminhamos para garantir o passe livre em todo o transporte coletivo da região metropolitana, eles falaram que ainda estão em análise, que ainda não definiram a nossa cláusula, não aceitaram a nossa cláusula, estão analisando. Então, para registro de ato que a gente tem de concreto dessa reunião de negociação hoje foi isso. E acredito que agora a diretoria e nós teremos que deliberar sobre os próximos passos aí da negociação, uma vez que a gente já manteve a proposta nossa em mesa. Então, só para vocês entenderem, pessoal, o doutor Vinícius acabou de colocar aqui o seguinte: os patrões argumentaram que eles chegaram ali no patamar deles e que o resto do Estado já está fechando até menos do que eles estão oferecendo. Apesar da cesta básica lá ter aumentado 25% em Duque de Caxias, mas ainda ficou em R$500. Ou seja, eles dando a proposta deles hoje é 650. A de Nova Iguaçu, a cesta básica foi para 520. Quer dizer, ainda assim, teve 10 pontos alguma coisa de reajuste na cesta básica de Nova Iguaçu, mas ela fica em 520, ou seja, R$130 a menos do que a do Rio. Eles usaram tudo isso como argumento para mostrar que a proposta do Rio não está ruim, não sei o que e tal. Eu ainda disse ao presidente, convidar o senhor para ir na próxima Assembleia do Trabalhador, para o senhor falar para ele lá que não está ruim, porque não é isso que os trabalhadores do Rio estão achando. A cesta está ruim, e a gente já colocou isso aqui para eles, né, de que o aumento na cesta básica foi acima dos alimentos no Rio de Janeiro, foi acima de 15%, então por isso que o sindicato firmou a posição dos 15%. Então, para você entender, a negociação se encerrou nessa reunião hoje, com eles mantendo praticamente a proposta que já foi recusada pela Assembleia, e nós vamos agora, os próximos passos, para você entender qual é a programação aqui para a gente permanecer nessa luta aí, para melhorar essa negociação coletiva. Nós vamos reunir a diretoria e o jurídico nesta quinta-feira, mesmo no feriado, e na sexta, para avaliar quais são os próximos passos que nós vamos dar na negociação. Vamos ao judiciário, vamos convocar uma assembleia com poder de deliberação de estado de greve. O que nós iremos fazer? Nós vamos tomar essa decisão após uma consulta à nossa diretoria com o jurídico, porque daqui para frente todos os passos devem ser dados consultando o jurídico, avaliando qual é a repercussão no judiciário desse movimento que a gente está traçando aqui. Então, aguardem que no próximo podcast nós vamos comunicar a vocês qual foi a decisão da diretoria com aval do jurídico para os próximos passos. Isso vai acontecer até sexta-feira, no máximo na segunda. A gente está aqui trazendo para você, informando a você se avançou alguma coisa e quais são os próximos passos. Era isso que nós tínhamos a dizer a você hoje e esperamos encontrar vocês aqui num próximo programa. E não se esqueçam, se não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui, que aqui você fica sabendo de tudo que está se passando na nossa categoria. Muito obrigado, até um próximo programa.